seja Deus por esse momento, louvado seja Deus pela sua vida. Nós somos gratos ao Senhor pelo seu chamado e somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Amém? Queridos, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, narrado por João, capítulo 4. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 34 e o versículo 35. Evangelho de Jesus, narrado por João, capítulo 4, do verso 34 ao verso 35. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Senhor, bendito seja o teu nome para todos sempre. Eu me coloco diante de ti, Deus, em oração, clamando ao Senhor, Deus, que nesse momento fales aos nossos corações, fale aquilo que somente o Senhor quer falar. Eu uso as mesmas palavras de João Batista: importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Que a tua voz ecoe em nossos corações e que a tua palavra, Senhor, possa nos exortar, nos consolar, nos direcionar. Fala-nos, ó Deus, pois precisamos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós falamos do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Falamos sobre algumas formas que Lucas nos entrega para, a partir dali, entendermos como uma igreja deve crescer. A igreja, ela cresce por uma progressão. E essa progressão tem tudo a ver com o templo, tem tudo a ver com o culto, tem tudo a ver com a vida cristã. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, é o relato do crescimento da igreja, onde, após a pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 pessoas se convertem. E eles, diz o apóstolo Lucas, perseveravam unânimes na palavra, ou no ensinamento da palavra, na comunhão, na oração e no partir do pão. Veja, o final dessa história do crescimento da igreja diz que o Senhor, dia a dia, acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E ali nós temos exatamente a receita do bolo. Não é nada extraordinário demais. É algo simples, bíblico, necessário para que uma igreja cresça. Uma igreja cresce quando ela tem uma teologia saudável, um ensinamento bíblico, uma pregação cristocêntrica, teocêntrica. Uma igreja cresce a partir da comunhão, e essa comunhão não é qualquer comunhão, não é o ajuntamento pelo ajuntamento, não é a proximidade pela proximidade, é um ajuntamento cristocêntrico, é um ajuntamento que aponta para a própria Trindade. A oração, partir do pão, as almas daqueles irmãos, como nos diz John Stott, que ali naquele momento nasce o jardim de infância da igreja do Senhor Jesus. Os 12 discípulos agora são professores desse departamento infantil. Neles eram gerado temor, santidade e uma busca direta. Todos os dias eles estavam no templo buscando a Deus. E eu falei que nós não devemos ter medo de crescer.
Duas coisas que a igreja presbiteriana tem muita dificuldade de falar. Primeiro é em dinheiro. Segundo, em crescimento, por conta de toda a teologia que está em volta da nossa vida. Quando eu digo da nossa vida externa por meio de outras denominações e outras doutrinas. Nós não temos que ter numerofobia em nossos corações e também não podemos entrarmos na questão da numerolatria, mas devemos entender que Deus fala a partir da sua palavra que a igreja cresceu e nos dá a receita. Continuando a falar sobre crescimento, esse texto que eu li com vocês agora não tem uma expressão direta com a palavra crescimento, mas ele nos dá um entendimento para que a igreja possa crescer saudável. E aí eu não gosto muito de tematizar, mas eu queria tematizar a mensagem de hoje à noite, nos dizendo o seguinte: para crescer é preciso revitalizar. Para crescer, uma igreja para crescer, é preciso revitalizar. E, irmãos, revitalização é um processo duro, tinhoso, dolorido. Dá mais trabalho reconstruir do que construir do zero. Dá muito mais trabalho quebrar do que levantar. Porque a partir do momento que você pensa em revitalizar, logo vem à nossa mente que algumas coisas precisam ser tocadas, algumas estruturas precisam ser mudadas, algumas visões precisam ser restauradas. Por isso que o termo revitalizar significa insuflar nova vida ou novo vigor em uma visão, quer seja ela secular, quer seja ela empresarial, quer seja ela na vida comum e quer seja ela dentro da igreja. E aí, para que esse processo de revitalização necessário para o crescimento de uma igreja precise acontecer, é necessário descobrir os problemas que levam a igreja a um declínio, a uma queda livre. E às vezes nós, pastores, presbíteros, diáconos, liderança, precisamos agir como médicos, enfermeiros, cirurgiões, para tentarmos descobrir qual é a doença que retardou o crescimento de uma igreja. O Dr. Harold Reeder escreveu um livro fantástico sobre revitalização da igreja segundo Deus. Ele destaca alguns problemas e algumas doenças que barram o crescimento de uma igreja e indicam que ela precisa passar por um processo de revitalização. Ele é um presbiteriano, escreveu esse livro indo na contramão de tudo que se pensa sobre o crescimento da igreja na atualidade. E o Harry Reeder diz o seguinte: ele nos dá alguns problemas que apontam para a necessidade de revitalização e crescimento da igreja. Primeiro, ele diz que uma igreja está doente e que necessita de revitalização quando ela tem o foco nos programas, a estrutura desses programas. Porque esses programas que muitas vezes a igreja tem, ou que ela foca, traça ou indica a esperança da igreja. E ele diz que o grande problema é que esses planos são pré-fabricados ou um plano de crescimento pautado em uma estrutura não eclesial, em uma estrutura não bíblica, mas em uma estrutura muitas vezes empresarial. E aí as igrejas problemáticas, as igrejas que não crescem, as igrejas que estão doentes e não percebem, têm um foco no programa. E o outro grande problema que ele nos diz é que se um programa der errado,
eles não vão perceber, ou a liderança não percebe a necessidade da revitalização. Ela vai focar em um outro programa, e assim por diante. O Dr. Harry ainda continua dizendo que uma igreja precisa de crescimento e revitalização quando ela vive uma vida de nostalgia e tradição. Uma igreja que olha para trás. Uma igreja que não consegue olhar para frente. Uma igreja que não entendeu o seu momento. Uma igreja que está focada nos tempos áureos, em que ela tinha em todos os seus cultos muita gente. E aí o grande problema da igreja que foca na nostalgia e na tradição é que ela quer levar o pastor justamente a viver uma vida de manutenção nostálgica. Bons tempos era aquele, bons tempos era esse. A igreja não anda, ela caminha para trás. A igreja não tem objetivo, porque ela está presa ao passado. E muitas vezes a igreja não percebe essa necessidade da revitalização. Ele ainda continua dizendo que um outro problema de uma igreja doente que precisa de revitalização para que cresça é a dependência nas personalidades. E eu não estou dizendo de gente que está na mídia, de gente que prega, de grandes pregadores ou de grandes pastores, mas de personalidades dentro da igreja. E essas personalidades geralmente são gente de posse, gente rica, gente que, de certa forma, tem uma influência na igreja, e aí o foco é nessas personalidades, não consegue olhar na horizontal, não consegue perceber mais nada. Foca-se apenas em quem tem e em quem é. E essas pessoas não conseguem carregar a igreja em seus ombros, porque quem sustenta a igreja não são as personalidades, mas Cristo Jesus. Uma mentalidade de manutenção. Sabe aquele ministério da igreja que existe por existir? Que todos brigam para que ele continue, mas ele não é frutífero. E eu não estou aqui falando de ministérios, na realidade, de gente envolvida. Eu estou falando da estrutura. De ministérios que existem com a finalidade apenas de manutenção para que a igreja tenha alguma coisa em que se sustentar durante a semana. Por último, a mentalidade de justificação e de vitimismo, quando aponta-se que a maioria das pessoas da igreja não entendem a necessidade da revitalização. E essa mentalidade, ou de gente que tem essa mentalidade de justificação e de vitimismo, é aquele tipo de gente que diz o seguinte: pastor, não faça isso não, que isso não vai funcionar aqui não. Essa igreja já tem uma estrutura, essa igreja já tem um rodapé, essa igreja já tem uma base, isso aí que o senhor vai fazer não dá certo não. Ou isso já foi tentado antes e não vai dar certo, não entre nessa. Ou aquela mentalidade de que isso aqui vai sair muito caro, não vamos investir dinheiro nisso. Aquela mentalidade pobre de que não se investe financeiramente na igreja, nos trabalhos, na vida eclesiástica. Ou algumas pessoas que dizem o seguinte: nossa igreja está geograficamente localizada de forma equivocada, errada. Ela está no local errado, por isso que as pessoas não vêm para dentro da igreja. Dr. Harry diz que isso é uma mentalidade de justificação e de vitimismo. E que todos esses passos, que todas essas ideias, essas mentalidades, são de uma igreja doente que precisa de revitalização. E aí, irmãos, alguém disse que a revitalização de uma igreja é um processo onde visa-se a injetar um novo vigor e um novo ânimo dentro do coração dos membros e da liderança da igreja.
Por isso que revitalização não é uma reinvenção, mas é uma obra do Espírito Santo na igreja, animando o seu povo e animando a sua liderança. Esse texto que nós lemos agora do Evangelho de Jesus, narrado por João, nos mostra exatamente o processo bíblico, ou o texto bíblico aonde nós podemos usá-lo para entendermos a revitalização dentro da igreja. 3 pontos aqui são importantes e que serão trabalhados aqui para entendermos, talvez, a doença de uma igreja, não necessariamente central, a doença de uma igreja, a necessidade da revitalização, e os pontos são, primeiro, prioridade. Segundo, urgência. Terceiro, visão. Primeira coisa, volte comigo os seus olhos novamente para o texto bíblico. Eu vou lê-lo mais uma vez. Capítulo 4, verso 34 e 35 do Evangelho de Jesus diz assim: Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. A título de entendimento, nós sabemos que o Evangelho de Jesus narrado por João foi o último evangelho a ser escrito. E havia uma urgência, embora sendo o último evangelho a ser escrito. E a urgência, segundo o grande teólogo Irineu, estava pelo fato de que 2 grandes correntes heréticas estavam assolando a igreja. Primeiro, nós temos, conforme Irineu nos diz, a doutrina de Cerintos, que era um cristão herético, os erros levam ao entendimento de que Jesus Cristo não era Deus, e do ebionismo. O ebionismo era uma seita judaica que tinha por influência total de Ebion, e Ebion, pelo menos ali entre os séculos 1 a 3 depois de Cristo, ele tinha várias vertentes. Dentre elas, Ebion ensinava o adocionismo, que também era uma doutrina herética que falava que Jesus Cristo também não era Deus. E aí João se vê em uma necessidade urgente de doutrinar a igreja. E aí o capítulo 1, nós temos Jesus Cristo sendo mostrado pelo evangelista João, falando que ele é Deus, tal como Deus é. Capítulo 2, nós vamos ver João falando acerca da autoridade de Jesus. Ali nós temos o primeiro milagre de Jesus Cristo. E no capítulo 3, nós temos também a narrativa de João nos mostrando a sua conversa com Nicodemos, mostrando a necessidade do novo nascimento, e esse novo nascimento só é possível de forma espiritual, por meio do Espírito de Deus, por meio de um entendimento acerca de quem Jesus Cristo é, Deus como Deus é. E aí no capítulo 4, que nós acabamos de ler, Jesus está com sede, e ele tem um diálogo com a mulher samaritana, quebrando todos os protocolos da religião, todos os protocolos da teologia de sua época. E aí chega um momento em que os discípulos voltam, pedindo para que Jesus comesse. Eles tinham ido até a cidade comprar comida. E Jesus para no poço porque estava com sede, mostrando a humanidade de Jesus. E aí, nesse ínterim, Jesus responde aos discípulos que a comida dele não era essa que os discípulos tinham ido comprar, mas
A sua verdadeira comida consistia em fazer a vontade daquele que o enviou a realizar a sua obra. Ao abordar essa verdade, ao afirmar para os discípulos que a sua comida era outra e não aquela, Jesus estabelece para os discípulos qual é a sua verdadeira prioridade. A minha prioridade, embora seja necessário comer, embora seja necessário beber, a minha prioridade é outra. Os discípulos estão preocupados com o estado físico de Jesus. A mulher samaritana não entende exatamente o que Jesus quis falar como fonte de água viva. Eles estão com uma visão equivocada, eles estão completamente sem entender o que Jesus fala, e Jesus esclarece exatamente que a sua comida é fazer a vontade de Deus. Ao estabelecer essa prioridade, ao afirmar que a sua comida era essa, Jesus estava falando para aqueles discípulos algo muito mais profundo do que a palavra comida. Ele estava falando sobre satisfação. Ele estava falando sobre aquilo que lhe dava verdadeira saciedade, aquilo que era pleno para ele. Alguns estudiosos até dizem que, ao afirmar para os discípulos essa prioridade de uma comida que não é física, ele estava levando os discípulos para Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Quando Moisés diz assim: sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome, e em seguida ele os sustentou com maná, um alimento que vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava trazendo para si, mostrando para os discípulos que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão que vive o homem. A comida, essa comida física, não é plena satisfação, não é aquilo que realmente me dá saciedade. Mas eu tenho satisfação, eu me sinto saciado quando eu faço a vontade do Pai. Jesus estabelece aqui uma prioridade. Uma prioridade, fazer a vontade do Pai. Para Jesus Cristo, havia maior sustento e satisfação em falar a uma mulher samaritana do que qualquer alimento físico que os discípulos haviam ido comprar. Sua satisfação era fazer a vontade do Pai. Segundo, Jesus não apenas estabelece a prioridade do seu ministério, como ele também estabelece a urgência na pregação do Evangelho. Acompanhe comigo o verso 35, quando diz assim: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Veja, irmãos, Jesus está afirmando para os seus discípulos que no quadro da salvação, no plano eterno da salvação, na história da salvação, a colheita já havia começado. Não há intervalo no plano divino. Não há um momento em que deve-se parar para então esperar a colheita. No plano eterno da salvação, a semente já havia sido lançada e a colheita já deveria ser feita. Não precisava-se esperar mais tempo para a pregação do Evangelho. E é interessante que o próprio Cristo está engajado nesse plano, nessa colheita.
Ele mesmo é o semeador. Ele mesmo é aquele que lançou a semente. Ele é aquele que nos diz João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estabelece a urgência da pregação do Evangelho. Não dá mais para parar, não há mais tempo para brincar, não há mais tempo de dizer eu vou ali e vou sepultar os meus pais. Não, no plano eterno a colheita já havia começado. Primeiro, Jesus estabelece a prioridade do seu chamado, fazer a vontade do Pai. Segundo, ele estabelece a urgência da pregação do Evangelho, ele mesmo é aquele que já lançou a semente. Por último, irmãos, acompanhem comigo o verso 35. Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Jesus nos mostra a urgência em termos uma visão tal como o Pai do céu tem acerca do mundo, da sua criação e em especial dos pecadores eleitos que estão ainda aguardando a pregação do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Ergam os olhos, os campos já estão brancos, é tempo da colheita. Em Gênesis capítulo 3 nós temos a queda do homem. Efésios capítulo 2 nós temos a narração do apóstolo Paulo nos dizendo como é que vive uma pessoa perdida em delitos e pecados. Ainda em Romanos, Paulo nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esses versículos e esses textos nos mostram exatamente a necessidade do homem e da necessidade do homem e da pregação do Evangelho para o pecador. Ergam os olhos e vejam. Parece que os discípulos ainda não estavam entendendo. É um chamado, é um convite, é uma exortação aos discípulos a observarem o mundo como o Pai observa, a urgência da visão, dessa visão ser igual à visão do Pai. Veja, irmãos, alguém já dizia que uma lavoura madura não pode esperar para ser colhida, caso contrário, a lavoura pode se perder. Como Deus vê esse mundo caído? Você já parou para pensar nisso? Como é que você tem visto esse mundo caído? Jesus disse que esse mundo caído já está pronto para a colheita. E os discípulos vão e começam a pregar o Evangelho na mesma visão e urgência do Pai e do Filho. Amém? Meus irmãos, eu queria fazer algumas aplicações dentro desse tema. Crescer para revitalizar, ou revitalizar para crescer. Para crescer é preciso revitalizar, perdão. E esses dois versículos, 34 e 35, onde mostra Jesus estabelecendo a prioridade do seu tempo, da sua vida, fazer a vontade do Pai, a prioridade da pregação do Evangelho, e o convite para que os discípulos e posteriormente a sua igreja olhasse o mundo como ele e o Pai vejam. Dentro dessas três verdades, há uma necessidade urgente da igreja entender que precisa-se revitalizar a sua visão de reino e de igreja.
Primeiro, há uma necessidade no sentido da revitalização acerca das nossas prioridades como igreja. Jesus nos mostra exatamente que a prioridade dele, a satisfação dele, aquilo que lhe dá alegria é fazer a vontade do Pai. E essa verdade também deve ser aplicada à nossa vida como igreja. Quais são as nossas prioridades? Qual é a prioridade dessa igreja quanto estrutura eclesiástica e qual é a prioridade sua como membro dessa estrutura? Como membro da igreja do Senhor, parece que nós não entendemos mais qual é a prioridade da nossa vida, da nossa existência e da nossa vida como igreja. A pergunta número 1 do catecismo maior nos diz o seguinte. Alguém lembra? E aí eu quero que todo mundo responda comigo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre está dentro dessa verdade acerca das prioridades da igreja. Das nossas prioridades como servos e servas de Deus. Veja, irmãos, nós precisamos de um vigor bíblico nesta área das nossas prioridades. A nossa prioridade se resume em casar, primeiro estudar, faculdade, se formar, casar, ter filhos e morrer. E eu digo morrer porque hoje há uma necessidade urgente de fazer um plano funerário. No campo das prioridades, parece que as nossas prioridades não passam dentro dessa verdade da qual Jesus nos ensina, que dá total e real satisfação à igreja, que é fazer a vontade do Pai. E às vezes nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus. Quando estamos engajados em estruturas, a gente diz assim, eu estou fazendo a vontade do Pai. Mas é muito mais do que estar engajado em uma estrutura. Sabe qual é a vontade do Pai? Quando você olha para João capítulo 3, versículo 16, um Deus missionário que envia o seu filho para morrer, seu filho para se doar por gente que pecou, por gente que odeia o Filho, que odeia o Pai, que odeia o Espírito Santo. Sabe qual é a vontade do Pai para a sua igreja? Evangelizar o perdido e discipular aquele a qual foi achado. É claro que há muitas vontades do Pai para a sua igreja. A santificação, a comunhão. Quando se fala de estrutura eclesiástica, dentro daquele campo que eu falei na semana passada, a palavra cristocêntrica, teocêntrica e tudo mais. A satisfação em Jesus é fazer a vontade do Pai. E ele mostra isso quando ele prega o evangelho do reino para uma mulher samaritana. E aí eu pergunto, irmãos, talvez isso mexa com você, ou até outro dia eu escutei alguém dizendo que, não, o fato de não pregar o evangelho não quer dizer que eu não vivo o evangelho. Mas todos nós somos convidados e chamados a pregar o evangelho. Caso contrário, como é que uma igreja vai crescer? É claro que quem dá o crescimento é Jesus Cristo de Nazaré. Mas Ele usa a mim e a você para a pregação do evangelho do reino. Temos que fazer a vontade do Pai. E essa deve ser a nossa real prioridade. Nós temos que pedir a Deus que
Ele nos ajude a revitalizarmos em nosso coração, nos darmos uma injeção de ânimo, algo novo em relação às nossas prioridades. Primeiro, peça ao Espírito Santo para revitalizar as prioridades suas relacionadas à igreja. Há uma prioridade que Jesus nos ensina e essa é fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai, Jesus deixa muito claro que era a pregação do Evangelho. Era falar como ele falou com aquela mulher samaritana. Segundo, Jesus diz assim: vocês não dizem que ainda falta 4 meses para a colheita? Porém vos digo, levantem os olhos e vejam, os campos já estão brancos. A colheita já deve ser feita. Meus irmãos, Jesus estabelece aqui a urgência na pregação do Evangelho. Por muitas vezes, a própria palavra de Deus nos mostra gente dizendo assim: deixa eu primeiro sepultar o meu pai e a minha mãe, depois eu vou te seguir. Deixa eu primeiro fazer isso e aquilo, e depois eu te sigo. Mas aí eu olho, lá no Antigo Testamento, quando Elias joga a capa sobre Eliseu, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um grande churrasco e depois vai embora. Porque ele entendeu a urgência ao jogar Elias a capa sobre ele. E, meus irmãos, se tem uma coisa que nós temos visto na igreja do Senhor, e que precisa-se urgente de revitalização nesse sentido, uma pitada do Espírito Santo para injetar em nossos corações alegria, satisfação, eu vejo a igreja procrastinar o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus diz que não é tempo de procrastinar. Procrastinar é transferir para outro dia, deixar para depois, adiar, delongar, postergar. Ora, se nós fazemos isso na nossa vida pessoal, quanto mais relacionado à igreja. Jesus mostra a urgência, não há tempo de esperar 4 meses. Aqui tem uma discussão teológica que não vale a pena entrar. Não há tempo para isso, o campo já está branco, é tempo, é agora, é hoje. Meus irmãos, às vezes nós perdemos tempo demais, procrastinamos demais, essa urgência em relação à pregação do Evangelho para o perdido. Me lembro de um rapaz que ele fez um caminho totalmente equivocado. Ele começou a dizer que para pregar o Evangelho ele precisava, antes de tudo, estudar, e foi estudar. Depois que ele estudou, ele disse que precisava agora fazer uma pós-graduação, e foi fazer uma pós-graduação. O tempo dele era pós-graduação, e depois ele disse: eu preciso de um mestrado. Foi para o mestrado. Mais 2, 3 anos estudando, gabinete pastoral, livros e mais livros, e tempo em mestrado. Depois ele disse: eu preciso de um doutorado, e foi para o doutorado. E depois que ele chegou a dizer que necessitava de uma pós-graduação, ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. E entrou em uma depressão profunda e não saiu mais dessa depressão. Não estou dizendo com isso que você não tem que estudar, não tem que se pós-graduar, não tem que fazer um mestrado, um doutorado ou pós-doutorado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de urgência, de não procrastinarmos
essa urgência relacionada ao tempo da pregação do Evangelho. E nós precisamos entender exatamente isso. Que precisamos nos colocarmos à disposição hoje, agora, de irmos, de falarmos, de anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, uma igreja não cresce sem a pregação do Evangelho ao perdido. Uma igreja não cresce se ela não entender e se ela não conseguir dialogar com a sociedade. E a igreja precisa entender esse diálogo com a sociedade. Ela precisa entender os dramas da sociedade. Ela precisa se envolver com a dor da sociedade. Mas a igreja parece que não quer. Fica dizendo para depois, amanhã, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e a igreja estagnada, a igreja sem se envolver, a igreja sem se movimentar, a liderança tentando, mas ninguém quer. Nós tivemos, recentemente, um caso onde 2 policiais federais foram assassinados. Preciso entrar aqui em detalhes. E a única forma de mostrarmos para a sociedade que nós estamos atentos aos seus dramas era colocando uma nota nas redes sociais de que nós estávamos consternados e que estávamos nos solidarizando com os familiares. E se você não entende que isso é uma urgência do Evangelho, aonde as pessoas recebem por parte da igreja uma palavra de conforto, eu não entendo o que seria dialogar com a comunidade, com a sociedade. Uma igreja pequenininha, aqui perto de nós, lançou uma nota simples, que falou na semana passada de uma data que passou despercebida a todos nós. Quando a nota falava sobre a igreja estar atenta a qualquer tipo de violência à pessoa da terceira idade. E ela correu às redes sociais e o pastor falando para mim que algumas pessoas da terceira idade ligaram para agradecê-lo. Procrastinar não é apenas transferir para o outro dia ou deixar para depois, é delongar, é não querer. E Jesus mostra a urgência dessa igreja, da sua igreja, em olhar os campos que já estão brancos para a colheita. Nós precisamos entender qual é a nossa missão, a nossa visão e estabelecermos metas relacionadas ao reino de Deus. Veja, irmãos, Dr. Wilde diz que missão é o que Deus nos chama para fazer. Visão é o que a igreja deve ser quando a missão estiver cumprida. Portanto, missão é o propósito e a visão é a nossa paixão. E meus irmãos queridos, John Haggai disse que uma visão é uma imagem clara de algo que o líder quer que o seu grupo faça. E o nosso pastor, o nosso bom pastor, quer que a sua igreja evangelize e discipule. Jesus não nos chamou para ficarmos apenas acomodados e muito bem acomodados
em determinados departamentos da sua igreja. Ele nos chamou, acima de tudo, para evangelizar e discipular. Ergam os olhos e vejam. Parece que nós não conseguimos mais enxergar esse mundo como Jesus enxerga. Um mundo de gente perdida que precisa ser alcançado pela graça de Deus. Falta-nos compaixão, falta-nos amor pelo perdido, falta-nos o entendimento de que precisamos urgentemente olhar para o perdido e entender que aquela vida precisa ouvir o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Revitalizar para crescer ou crescer para revitalizar. Meus irmãos, como está a nossa visão acerca desse campo branco, pronto para a colheita? Pronto para a colheita. Primeiro, nós precisamos revitalizar o nosso sentido, a nossa ideia de prioridade. Qual é a nossa prioridade como crentes? Segundo, nós devemos entender a urgência da pregação do Evangelho. Para isso, nós devemos parar de procrastinar. Para isso, nós devemos erguer os olhos, uma visão como Deus tem desse mundo, dialogar com a comunidade, com a sociedade. Nós precisamos entender que Deus já nos deu uma visão. E onde está, ou onde estão os seguidores dessa visão para o crescimento ou para o entendimento do crescimento da igreja? Crescer é muito bom. Vez ou outra a gente escuta falar, nós queríamos que a nossa igreja fosse igual à igreja de Pinheiros, né, pastor? A gente vê isso, escuta isso vez ou outra. Mas procure, antes de tudo, saber como é a estrutura e a história dessa igreja. Porque a igreja do Amazonas é a maior igreja presbiteriana do Brasil. Ô, meu irmão, você sabe quantos grupos pequenos tem essa igreja? A igreja de Jeremias Pereira, a oitava, chegou ao número de quase 10 mil membros. Ele está lá há quase 40 anos ou mais, nem me lembro agora. Meus irmãos, precisamos revitalizar o nosso coração acerca do que é a igreja e da necessidade de entendermos qual é a visão que Deus já nos deu para o crescimento dessa igreja. Que Deus abençoe, que Deus possa derramar sobre a sua igreja um renovo espiritual, uma pitada do Espírito Santo em nossos corações e nossas vidas. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.